outros tipos de laje. A gente não vai entrar assim tão aprofundadamente, mas nesses outros tipos de laje eu vou falar um pouco sobre a questão do dimensionamento e também sobre as particularidades de cada sistema, quais são o que a gente precisa ter cuidado, o que pode, o que não pode, quais são as hipóteses que estão sendo consideradas para aquele método ou para aquele processo construtivo, tá certo? Muitos deles são bem semelhantes ao que a gente já conhece, né? A gente vai ver isso também, tá joia? Beleza. Muito bem, vamos retomar aqui de onde nós paramos ontem, infelizmente, devido à chuva e à falta de energia. Bom, nós estávamos, né, nós tínhamos falado sobre o detalhamento das lajes, né? Falamos aqui sobre a armadura de borda, estávamos nesse... acabei clicando no negócio aqui sem querer. Nós estávamos nesse slide, que é o detalhamento das lajes 1 e 2. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Deixa eu colocar no modo de apresentação. Aqui. Muito bem. Bom, aqui nós temos as armaduras de borda. Um segundinho que eu tenho que habilitar aqui essa digitalizadora, senão eu não consigo escrever direito. Então aqui nós temos a armadura de borda, que é exatamente o mesmo critério que a gente viu anteriormente na laje 1, não muda. Armadura principal. Eita. Aqui. Armadura principal, armadura secundária, né? Por que eu sei que essa é a principal? É a que vai unir aqui entre as vigas, né? Então tem a armadura principal apenas em uma direção. A outra direção é uma armadura secundária, inclusive para auxiliar a montagem, né, da armadura principal. Tá certo? Aqui também é a principal, aqui é a secundária. Ok? Nesse caso aqui, armadura negativa sobre o apoio intermediário, né? Essa distância, eu tinha comentado, aqui é o LX dividido por 4, essa distância. LX dividido por 4, certo? O gancho é em função da altura da laje, né? Descontando aqui o cobrimento, tá certo? Então isso já fica definido, não tem muito o que elaborar sobre isso, tá certo? Aqui o comprimento total da armadura, 214. E também nós vamos ter aqui essa barra chamada aqui de T5, que são barras apenas de construção, tá certo? Eu preciso fazer com que essa armadura, ela está na parte superior da laje, né? Aqui tem a parte superior, parte inferior, tá? Aqui é o H, certo? Então nós vamos ter a armadura principal aqui embaixo, armadura secundária e aqui em cima nós vamos ter a armadura negativa. Certo? E essa armadura negativa, se eu colocar as barras transversais ao longo aqui desse comprimento, vai ser bem difícil conseguir mantê-las, né, na posição. Espaçamento, laje, embora a armação seja simples, é basicamente uma esteira, né, que a gente faz, uma tela, mas a grande dificuldade é manter isso daqui no lugar, amarrar todas essas barras, né? Então, essas barras T5, posição T5 ali,
são apenas armaduras de construção, tá? Armadura mínima de 5 milímetros, tá certo? Comprimento aqui de 400, ou seja, ela vai nesse sentido aqui, pega todo o comprimento da laje, tá? Na direção Y aqui, tá certo? E o afastamento aqui no máximo 300, mas pode ser considerado como for mais adequado também, tá certo? Bom, como é que eu mantenho esse espaçamento, né? Então, isso aqui geralmente são feitos, o que o pessoal chama de caranguejo, são umas barras, são espaçadores feitos com o próprio vergalhão, né? Na realidade, ele olhando aqui em perspectiva, ele fica assim, ó, tá? Aqui ele apoia sobre a armadura inferior e aqui ele serve de apoio para a armadura de cima, tá? É uma forma de você garantir o espaçamento e tal, tá certo? E a armadura de laje é um problema, porque as pessoas precisam andar aqui em cima. Então, garantir o espaçamento é muito importante. O espaçamento da armadura para que a gente possa garantir o cobrimento do concreto sobre essa armadura e proteger essa armadura, é muito importante. Na parte superior, até nem é tanto, a menos que seja uma laje exposta, obviamente, mas se for uma laje de piso, ainda vem contrapiso e vem revestimento, menos mal. Agora, na parte inferior, muitas vezes não tem revestimento, ainda mais hoje em dia, um forro, alguma coisa assim, tá certo? Então, evitar ao máximo a exposição de armadura, como o espaçamento, né? Hoje existem diversos tipos de espaçamento em plástico, enfim, tá? Para esse espaçamento aqui. Mas antigamente era feito na obra, né? Você fazia uma caixa grande de madeira, uma forma, na espessura do cobrimento que você precisa, enche de argamassa, prendia uma série de arames nessa argamassa, depois cortava com a colher antes dele endurecer totalmente. Aí você tinha lá as pastilhas, né? Era uma forma de se fazer, tá certo? Mas veja que o detalhamento em si, ele é bastante simples, né? Um outro detalhe também, vocês já viram isso com certeza, é o quadro, né, a tabela de ferros, né, onde você tem a posição, ou seja, qual é a barra, ela tem uma identificação. Na maioria dos projetos sai como N1, N2, N3, né, aqui está como T1, T2, mas essa nomenclatura ela não segue um critério rígido. O mais usual é usar como N1. A bitola, né? A quantidade de barras, comprimento unitário, o comprimento unitário efetivo, tá certo? Que foi definido no detalhamento. E aqui eu tenho o comprimento total. Com base nessa tabela, a gente consegue fazer uma tabela de resumo com o peso da armadura dessa laje, tá certo? Então eu consigo aqui para cada bitola, comprimento total e o peso total. E aqui o peso total de aço, e aqui ao lado nós temos a taxa de consumo de aço por metro cúbico de concreto da laje. Então aqui está dando uma taxa aproximada, né, de 55 quilos, né, 54,51 quilos por metro cúbico, tá certo? Para vigas essa taxa deve ficar em torno de 100, né? Sapatas, blocos também em torno de 100. Tem uma regra prática, né? Ela é empírica, obviamente, mas quando você vai fazer algum orçamento para execução de estruturas, sem ainda ter o projeto, adota-se aí uma taxa entre 60 e 100 quilos por metro cúbico de concreto, tá certo? Não posso adotar em tudo, porque para toda a estrutura, porque nem todos os elementos estruturais vão ter uma taxa de 100 quilos. Então, teria que fazer uma ponderação. O que não dá para prever.
tá certo? Isso só dá para saber após a execução, a finalização do projeto estrutural. É a única forma de saber exatamente, né, qual é a taxa de aço, certo? Mas por essa taxa de aço a gente tem digamos assim, uma indicação, tá? Que a quantidade de aço esperada para, por exemplo, uma laje em torno de 50, 60 quilos por metro cúbico. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Bom, aqui a gente finaliza essa parte de laje armada em uma direção, tá? E nós vamos ver agora laje armada em duas direções. Muito bem. Então aqui, quais são as principais diferenças, né? Em duas direções, as lajes elas terão apoio em todas as bordas. Estamos falando de borda de lajes retangulares. Então, nas 4 bordas, nós vamos ter vigas apoiando, tá certo? Então, eu tenho viga nas 4 bordas e vamos ter aqui as dimensões, né? Considerando LX menor que LY, ou seja, na verdade LX é a menor dimensão da laje, não importa a direção, tá? E o LY é a maior dimensão dessa laje. Cada laje ela é dividida em função das disposições das vigas no pavimento, ok? Então, novamente, né, nós temos aqui hipóteses simplificadoras, tá? Então, veja, quais são as hipóteses? Pressupõe que as vigas sejam rígidas à flexão, ou seja, elas não sofrem flexão devido aos deslocamentos da laje, tá certo? Essa hipótese ela vale para a análise da laje, não da viga, tá? Tem que ficar claro isso. Os apoios da laje sobre as vigas, né, através de charneiras, ou seja, rotações livres. Era esse termo que eu estava tentando lembrar ontem, charneiras. Tá certo? É como se fossem dobradiças, né? Rotações, rótulas nos apoios da laje sobre a viga, tá certo? E também a continuidade de lajes vizinhas quando estiverem no mesmo nível. Tá? Se elas tiverem um desnível, não existe continuidade. Tá? Aí eu considero a que estiver na parte superior, como é o caso aqui, ela finaliza aqui. Aí eu vou ter vai haver necessidade de uma armadura de borda aqui, tá certo? A gente vai ver um exemplo, acho que mais adiante. Aqui é a mesma coisa. Se aqui for mais alto, né? Se houver uma diferença de nível aqui, aqui também terá uma armadura de borda. Certo? Aqui embaixo não vai ter, tá? Muito bem. Bom, aqui são as equações para os cálculos dos momentos positivos, né? Momentos positivos, momentos negativos, tá certo? Onde alfa e beta, eles serão obtidos através das tabelas, no caso aqui a gente vai usar a tabela de Kizern, tá? E esses parâmetros, eles são determinados nas tabelas, seja de Bares, de Marcos, né, ou Kizern, em função do tipo de carregamento, né, carga distribuída uniforme, que é o principal fator aqui. Mas eu não tenho apenas carga distribuída uniformemente. Tem uma tabela do professor Libânio, da Federal de São Carlos, eu tenho essa tabela, depois eu também vou disponibilizar para vocês. Ele tem as tabelas para cargas triangulares e cargas pontuais em lajes, tá certo?
Então, não existe apenas a questão de cargas uniformemente distribuídas. Tá? Podem existir outras possibilidades, menos usuais, né? Mas existe a possibilidade. Tá? As condições do apoio dessa laje sobre as vigas, aqui basicamente nós vamos ter duas, ou ela está engastada ou ela está apoiada, tá certo? E a relação LY sobre LX, ou seja, a relação da maior dimensão da laje pela menor. Então, esses são os parâmetros considerados para determinar, né, os parâmetros alfa e beta, que são apresentados nas tabelas que a gente já conhece. Né? Na graduação, vocês lembram qual era as tabelas qual era o método que vocês usaram? Se era Bares ou era Marcos? Se eu não me engano, era Kizern mesmo. Kizern mesmo? Eu particularmente não gosto. Eu prefiro do José Milton. Mas é Kizern mesmo. Eu prefiro do José Milton. Qual que é do José Milton? O do José Milton, ele cria uma equação para você... Com essa equação você faz um coeficiente, e aí nesse coeficiente você consegue fazer outra equação. É que assim, para programação na planilha fica mais fácil. Entendi. Porque daí são várias sequências de equações que para planilha fica rápido. Agora, na mão, o Kizern fica melhor. Eu na verdade, eu construí uma planilha que utiliza a tabela de Kizern. Então, uma vez construída a planilha, basta eu indicar a condição de contorno, tipo de apoio, ele já pega qual é o tipo, faz a relação LX-LY, ele já faz a busca e já me dá os parâmetros. Claro, deu um trabalho danado fazer isso aqui, mas depois de pronto também... Sim. É que eu tive dificuldade na época quando eu estava planilhando. Falei, nossa, Aí eu comecei a pesquisar, achei essa do José Milton. Claro que essa aí é bem limitada, né? Não tem não tem laje de borda livre. A carga tem que ser distribuída, né? Uniforme distribuído e tudo mais. Sim. Mas assim, para o usual, funciona bem. Mas agora tem outras tabelas que são bem mais completas. Você consegue pegar várias disposições, né? Sim. Completa mesmo. Também, a única diferença é que eu também vou montando um monte de planilha, só que eu não vou tirando as anteriores. Eu vou colocando revisão 1, 2, 3, 4, só para mostrar aqui para vocês. Né? Acho que é essa aqui mesmo. Uma outra coisa que eu também já mudei, eu já monto planilha agora com formato de memória de cálculo. Isso aí é bem interessante. Eu tento também deixá-la sempre no formato da folha de impressão, né? Para poder... Coloco aqui em exibir, né? Layout de página. E aí eu já construo a planilha assim. Aí quando imprime já está formatado. Né? Aqui é basicamente o processo de cálculo todo, né? Aqui ele calcula flecha, calcula fissuras e aqui são as tabelas. Qual que foi o chato aqui? Lançar todos os parâmetros, né? Tive que pegar a tabela e transportar para cá. Basicamente é isso, da tabela de Kizern. Transportando todas as lajes, os parâmetros, e aí só escolhe o tipo aqui, ele já indica qual é a tabela, né? E aqui embaixo vem os parâmetros. Alfa, beta, se for, dependendo do tipo, já vem os parâmetros também dos apoios negativos, né? Momento negativo. Alfa X, alfa Y, beta X, beta Y, alfa 2, certo?
e assim por diante, né? Então, mas bom, uma vez feito aqui a tabela, talvez esse método que você está falando, ele já cria o coeficiente por essas equações, né? Provavelmente isso já é uma parte ali da teoria de placas, né? Eu não conheço esse do José Newton que você falou, mas achei interessante. É uma deles. Ele tem também umas outras que é mais parecida com essa do Kizar, que é umas tabelas e tal, mas ele tem ele te dá essa opção de criar uns coeficientes, e aí o coeficiente tem a equação do coeficiente, né, que é em função do Lx, Ly. Sim. E aí tem umas equaçõezinhas lá de acordo com o contorno, vai mudando, e aí você joga esse coeficiente numa outra equação, que aí ela vai te dar os parâmetros que seriam semelhantes ao alfa x, alfa y, beta x, beta y. Que ele chama só de nome diferente, né? Agora eu não lembro. Eu acho que a vantagem, eu não conheço, mas pelo que você está me falando, eu acho que a grande vantagem é que você pode fazer para qualquer relação Lx, Ly, não é isso? Você consegue fazer. Aqui não. Aqui, por conta da tabela, você vai ficar limitado aqui, ó. Ele vai de 1, 1,05, de 0, vai de 5 em 5, uma relação, né, de 0,5 em 0,5, aumentando até 2. De 1, 1,05, 1,10, 1,15, 1,20, 25, 30, 35, assim por diante até 2. Se tiver aqui 1,01 ou 1,808, eu não consigo fazer. Eu tenho que aproximar para 10 ou para 1,05. Aqui eu tenho que fazer uma aproximação. Ah, sim, é verdade, né? Aqui não tem jeito. Então, por exemplo, eu calculo aqui, não vai dar um valor exato. valor exato. Uhum. Vai dar um valor exato. Aí eu tenho que fazer a aproximação. Ah, não, sim, essa não. Essa, como é uma equação já, ela roda sozinha. Por exemplo, aqui o valor exato, 1,11. Quando eu lanço aqui, eu tenho que colocar 1,10. Senão ele não tem parâmetros para esse valor. Sim. Mesma coisa, 1,54. Não tenho, vou ter para 1,55. Então, as tabelas, embora elas facilitem bastante essa questão, elas têm limitações. Tem bastante limitações, né? Tem, principalmente. Exato, por conta das aproximações e assim por diante também, né? E no caso desse método, apesar de ter essa liberdade, vamos dizer assim, né, de você, do método aqui do José Milton, que você colocou lá, ele já pegou o LX, LY, já começa a calcular sozinho. É o que eu falei, não tem condição de borda livre, a carga ela tem que ser uniformemente distribuída, então tem essas limitações, né? Não pode ter abertura na laje. Certo. Entendeu? Aqui, mas a abertura, na verdade, ela é tratada depois, né? Você calcula a laje e a abertura, a gente vai tratar isso como um reforço, né? Que não é necessariamente, muitas vezes não tem nenhum cálculo específico. Você coloca uma determinada quantidade de armadura suficiente para que não haja fissuração e nem acúmulo de tensões nos cantos vivos, né? Ah, certo. Deixa eu ver aqui. Tem que ver aonde que está, porque eu tenho tanta coisa nesse meu computador. Eu sempre penso em fazer arrumar isso aqui, mas... Não... É o que eu falo para minha esposa, quando eu era adolescente, meu computador era bem arrumado porque eu tinha tempo. Hoje em dia é só Se eu for parar para fazer isso... a zona. Então, aqui, ó, mas achei, por incrível que pareça, até que achei rápido. Essa aqui é uma tabela de laje do professor Libânio, né, lá certo. Federal não, na USP de São Carlos, né? E aqui é uma tabela de lajes. Também vou disponibilizar aqui para vocês depois, né? Aqui ele usa aqueles valores de pré-dimensionamento que eram utilizados nas normas, nas revisões bem mais antigas da 6118. Hoje não tem mais esses parâmetros, né, de pré-dimensionamento.
Mas nada impede, como é um processo empírico, ele foi retirado, mas para efeito de pré-dimensionamento ele vale. Tá? Sim. Então ele leva aqui o tipo do aço em consideração, o Psi2, não me lembro agora exatamente o que era, mas o Psi3 é o tipo do aço. Então aqui tem as tabelas de reação de apoio para as lajes com carga uniforme, momento fletor de carga uniforme e para cargas triangulares, né? Tanto flecha quanto momento e reações de apoio. Aqui não tem as reações de apoio para cargas triangulares em lajes, mas os momentos fletores. E flechas para as lajes, deixa eu ver se tem mais aqui. E aí, obviamente, mesma questão, né? Relação LY por LX. Aqui os parâmetros. Esse aqui é praticamente Kizern, se eu não me engano. 1, 2A, 2B, 3, 4A. Na verdade, ele não usa. É A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3. Muda só o nome, né? Mas a condição de contorno tem que ser igual, não tem como, né? Exato. Mas também, por exemplo, você pegar, acho que a de Bares ou a de Marcos, ela não tem 9 tipos, ela tem 6. Se eu não me engano, é até o que é usado no livro do Schust. Certo. Do José Milton é 6, mas porque tem 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 5A e 6. Então, mas aqui são 6 tipos, Ah, certo. né? Aqui 5A, 5B, porque ele considera 3 lados engastados. O que muda são os lados. Sim. Aqui o 4A, 4B, mesma coisa, tem 2 lados engastados, ou LX ou LY. E o 2A, mesma coisa, 2A, 2B. É um lado engastado, um LX, o outro é LY. Mas são 9 no total. Mas eu não sei se é Marcos ou Bares, são apenas 6 mesmo, no total de 6, não tem, né? Bom, e aí tem-se aqui o Psi3, para as vigas de laje, o tipo de laje, né? Laje nervurada, laje maciça. Aqui, pré-dimensionamento, os valores Psi2. A gente não vai entrar muito nessa tabela, mas pelo menos aqui tem-se uma série bastante, uma tabela grande, né? 24 páginas aqui no total. Então, reações de apoio em lajes com carga uniforme. E assim por diante, aqui para cargas triangulares. Tá, depois eu vou disponibilizar essa tabela aqui para vocês também. Tudo bem. Então, aqui, né, são os tipos de apoios usualmente empregados para lajes, tá certo? O engaste é esse X e as charneiras, ou seja, as rótulas, né, onde permite alguma rotação, apenas essa achura aqui. Ok? Então, são um total de 9 situações previstas aqui na tabela de Kizern. Ok? Aqui é um... Desculpa. Só um minutinho, pessoal, por favor. Beleza. Desculpa, minha cachorra passou aqui carregando os fios de tudo. Essa tabela de Kizern também eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então aqui ela usa o coeficiente de Poisson de 0,2, certo? Então, aqui tem o cálculo da flecha, momento positivo, momento negativo. Aqui, tá certo. Então aqui, ó, para pisos,
né, o uso em pisos de edifícios, sejam eles residenciais ou comerciais, né, isso considerando valores moderados, ou seja, para residência e comércio no máximo aí 250, 300 quilos por metro quadrado. Tá? Para cargas moderadas, sobrecargas moderadas, a gente pode adotar o método simplificado, que é o que a gente vai ver logo em seguida, tá certo? Então, lajes isoladas, né, são inicialmente separando todas essas lajes, ou seja, considerando cada uma delas como única e com as suas condições de contorno, tá certo? Então, é o que, na verdade, é o que está considerado nas tabelas, né, usuais aí, certo? Então, um apoio livre, quando não existir laje vizinha, ou seja, geralmente na borda, que não quer dizer que não possa ter viga, tá? Ele é livre, desde que não tenha viga, tá certo? Apoio engastado, quando existir uma laje vizinha, e assim mesmo existem alguns critérios que a gente vai ver logo a seguir também. Tá? Quando eu posso considerar engaste e para qual laje eu posso. Às vezes eu posso considerar para uma e para a outra não. Tá? Então, desde que elas estejam no mesmo nível, certo? E, obviamente, permitindo continuidade da armadura negativa. Tá? Certo? E as vigas rígidas de apoio, ou seja, as vigas não sofrem deformações devido à deformação da laje. Tá? Como se só a laje se deformasse. Na prática, a gente sabe que não é assim. Então, determinam-se os esforços solicitantes, no caso aqui os momentos fletores, tá? Para cada uma dessas lajes, momentos positivos e negativos. Tá certo? Nos momentos negativos, que estão sobre os apoios, né? Há necessidade de uma correção, porque eu posso ter um momento de uma laje diferente do momento da outra laje, porque isso vai depender do vão, depende do LX, tá certo? Então, dependendo, o LX de uma laje pode ser menor que o da outra, e aí a gente pode ter aqui, de repente, momentos com valores diferentes para cada laje, né? Tá certo? Posso ter um valor aqui e aqui tem o outro. Então, eu preciso fazer uma correção, tá? Para o caso de lajes adjacentes, para saber com qual desses momentos a gente vai determinar a armadura depois. Né? Através dessa definição, a gente calcula a armadura. Posição da linha neutra e armadura. Tá? Então, o que se adota é um momento fletor de compatibilização. Então, existem duas condições. O maior valor entre 0,8 do momento negativo maior ou a média, certo? M1 mais M2 dividido por 2, tá? Tá certo? Então, M1 e M2, na verdade, aqui, ó, M1, M2, tá certo? M1, M2, tá? Então, ou a média ou 0,8 de M, né? Que nesse caso seria o M1, que é o maior, tá? 0,8 do maior valor absoluto ou a média, tá certo? Tá? Então, aqui são os valores absolutos dos momentos negativos nas lajes que estão aqui adjacentes, tá certo? Então, é o maior valor. Então, o momento que vai ser adotado é o maior entre essas duas condições, tá? Isso para os apoios. Nos vãos, por uma sobrecarga usual, tá certo? Para edifícios comerciais ou residenciais, tá? Nós podemos utilizar o momento fletor obtido nas lajes isoladas, tá?
Então, para sobrecargas maiores, é necessário efetuar correções, tá? Principalmente se isso acarretar no aumento do valor do momento fletor. Bom, o que significa, né? Aí existirão tabelas apropriadas para essa verificação, essa correção, tá certo? Claro, se você aumenta significativamente a sobrecarga, o momento fletor também vai aumentar, ok? Bom, aqui nenhuma novidade, tá certo? Altura útil, dx, dy, a diferença é que agora eu tenho armaduras principais nas duas direções, em x e em y. Lembrando que o x e y não é o x e y cartesiano, é o x e y da laje. O dx em relação à direção de LX e o dy em relação à direção de LY, que pode estar na horizontal ou na vertical, tá certo? Não necessariamente o x é sempre horizontal e o y sempre vertical, não. Essa relação ela vai ser ajustada de acordo com a direção da menor e da maior dimensão da laje, certo? Então, a altura útil vai ser a altura total menos o cobrimento menos metade da armadura. Para a direção X, que é a que vai ficar... Deixa eu fazer aqui. Eu acho que deve ter ali um desenho mais adiante, mas eu vou fazer aqui. Tá? Então, por exemplo, tenho aqui a armadura na direção X, certo? E a armadura secundária na direção Y, certo? Direção Y, vamos considerar aqui, ó, perpendicular à tela, né? Ou, vou fazer isso no... Aqui, X e aqui Y, né? A superior é a Y, inferior é a X. Então, para o DY, altura útil da armadura na direção Y, é o H menos o cobrimento, menos a armadura em X, menos metade da armadura em Y. Tá? Então, essa é a forma de calcular a altura útil para a armadura principal em X e a armadura principal em Y. Tá? Professor, Oi? e o X é sempre a menor dimensão nesse conceito. Sim. Né? LX sempre a menor dimensão. Tá? Então, a menor direção sempre vai ocasionar vamos dizer assim, ela é mais... o momento fletor é mais exigente, né? Você Porque você tem... está usando ela embaixo. Exatamente. Você tem um LX menor. É a menor dimensão. Agora, existe uma regra prática, porque aqui na realidade eu não conheço a armadura ainda, né? Então, uma regra prática para o DX DY é usar essa daqui. Para o DX, altura menos o cobrimento menos meio centímetro, e o DY, altura menos o cobrimento menos 1 centímetro. Tá? Bom, para o cálculo da armadura, uma vez que já foram determinados os momentos fletores, através das tabelas, né? Aí calcular o momento de cálculo, que é só pegar o MX, MY, momentos positivos ou negativos, multiplicar pelo gama F. Tá? Determinar dx ou dy, tá certo? A largura útil continua sendo de 100 centímetros. Aqui está errado. Por centímetro quadrado. Tá? Bom, uma vez feito isso, calcula-se o x normalmente,
tá? Calcula a posição da linha neutra e calcula a área de aço. Certo? Deixa eu arrumar isso aqui. Salvar. Aqui, ok. Agora está certo. Então, nenhuma novidade. Cálculo da armadura. Obviamente, aqui a gente vai ter uma armadura principal em X, outra em Y. Os momentos negativos, a mesma coisa, calcula a armadura para cada um dos momentos negativos, certo? Aqui para a armadura de duas direções, né, considerando a taxa de armadura no vão, certo? É a área de aço, dividido pela área da seção unitária, né? Altura da laje, largura B de 100 centímetros. Tá? Isso tem que ser maior ou igual a 0,9, a armadura principal. E sobre os apoios de continuidade, a armadura negativa tem que ser maior ou igual a 1,5 centímetros quadrados por metro. Tá? Aqui é o cálculo da taxa de armadura negativa. O diâmetro das barras, mesmo critério que a gente viu lá em laje em uma direção, de 4 milímetros até a altura dividido por 8. Espaçamento das barras nos vãos, 8 centímetros, né? Maior que 8, menor que 20 ou 2 vezes a altura. Tá? Se você tiver uma laje de 8 centímetros, o espaçamento máximo é 16. Se tiver uma laje de 22, né? Ela vai dar 22 centímetros, não, desculpa, 12 centímetros, vai dar 24, aí vai adotar 20, tá? O menor dos dois. E nos apoios de 8 a 20, tá? Então veja, alguns casos particulares, né? Quando nós temos aqui, ó, lajes em desnível, ambas estão apoiadas. Não existe continuidade. Se não existe continuidade, elas não estão engastadas. Isso é importante para definir as condições de contorno e calcular a laje corretamente. Tá? Então aqui a gente tem uma laje numa posição e outra laje em outra posição. Então não existe continuidade. Tá certo? Outro detalhe. Eu tenho duas lajes adjacentes, mesmo nível. Existe uma continuidade. Porém, uma é muito mais espessa que a outra. Qual é a consideração que a gente faz aqui? Para a laje que for mais espessa, ela tem maior rigidez, tá certo? E a outra laje tem menor rigidez. A laje que possui menor rigidez, eu posso considerar ela engastada na laje que tem uma rigidez maior. Porém, eu não posso fazer o contrário. Porque a laje menos espessa, que tem menos rigidez, ela não possui rigidez suficiente para garantir o engaste na laje nessa laje aqui que é maior. Tá certo? A laje maior garante rigidez suficiente para engastar a laje, vamos colocar aqui laje 1, laje 2, né? A laje 2 não tem espessura suficiente ou rigidez suficiente para garantir engaste na laje 1, mas a laje 1 tem rigidez suficiente para garantir o engaste da laje 2. Então, nesse caso, apesar da continuidade mesmo nível, uma laje é engastada, a outra é simplesmente apoiada. Porque essa laje, se essa daqui rotacionar, essa não impede.
mas a laje 1 impede a rotação da laje 2 nesse apoio. Deu para entender? Sim. Né? Outro detalhe, né? Eu tenho lajes com mesma espessura, mesmo nível, existe uma continuidade. Porém, na direção considerada, o comprimento da laje 1, laje 2, é muito maior que o da laje 2. Da laje 1, muito maior que da laje 2. Certo? Então, se a laje 1 sofrer aqui uma flexão, a laje 2 não consegue impedir. Tá? Vai haver uma rotação desse lado aqui. Tá? Então, é o mesmo critério que a gente adotou anteriormente. Quer dizer, a laje 2 ela não tem rigidez suficiente para impedir a rotação da laje 1. Então, a laje 1 vai ser apoio. Agora, a laje 2, por ser menor, né, para que ela sofra essa rotação aqui, ela tem que provocar uma deformação muito grande na laje 1, e ela não vai ter rigidez nem força para isso. Tá? Então, eu posso considerar a laje menor engastada na maior, mas a maior nunca será engastada na menor. Tá? Certo. Ô, professor, Oi. mas se eu jogo uma faixa de 100 centímetros e modelo no F2, eu consigo ter uma ideia do comportamento? Ou não? Por sei lá, é porque daí não tem a outra direção que está ajudando, né? Mas ficaria como se fosse uma viga pura, né? Ele vai, assim, para título de esforços. É porque, por exemplo, aí não menciona qual é a dimensão que excede, por exemplo. Não fala se é 3 vezes maior, 4 vezes Não, maior. exato. Aí eu precisaria jogar uma análise para ver assim, a partir desse momento aqui, a outra laje não está realmente efetivando aí uma ajuda. No F2 você conseguiria fazer esse tipo de análise, né? Mas só que aí a gente não tem a questão da direção, da outra direção que ajuda ela. O que vai acontecer aqui é isso. Se aquela laje, pela continuidade, se ela fletir para cá, devido a um carregamento, essa daqui vai subir. Ah, certo. Entendeu? Ela não vai ficar. Tá? Agora, se essa daqui, vou fazer diferente, vou usar outra cor aqui. Ó. Agora, faz sentido o que você falou, dá para fazer pela F2. Agora, se a laje 2, como é menor, se ela descer, ela não tem rigidez para fazer isso na laje 1. Sim. Vai haver uma pequena rotação, vai haver uma deformação, não é totalmente isso que a gente está fazendo aqui, ainda é uma simplificação. Sim, é que tem a questão da plastificação, né, dos apoios. Exato. Não é exatamente essa questão aqui. Tá? Então, por exemplo, se a laje 2 sofreu uma flexão, ela não tem, ela é muito pequena, né? Ela não vai conseguir deformar a laje 1 por completo. Uhum. Mas usar o F2 para entender aproximadamente essa relação, sim, é válido. Ah, certo. Né? Você pode modelar uma viga assim, largura unitária e aqui a espessura, né? Aí você põe os comprimentos e verifica quais são as deformações. Certo. Aqui está mais relacionado aos deslocamentos. Vai surgir um momento negativo aqui. Se você pegar o gráfico de momento, vai surgir momento negativo. Tá? Por conta da continuidade, mas ali é uma análise de viga. Existe momento negativo aqui? Sim, ele existe. Porém, para efeito do cálculo dos esforços nas lajes, a gente vai fazer essa consideração.
aqui laje 2, aqui é laje 1. Tá? Outra questão, eu tenho lajes contínuas, mesma espessura, dimensões proporcionais, porém elas não estão digamos assim, no apoio que é comum às duas, elas não têm o mesmo tamanho, né? Mesma altura aqui nessa direção. Então, quando que eu considero engastada ou não as duas lajes? Se esse comprimento aqui, né, o L aqui, que se refere a esse aqui, tá? L, tá certo? Então, se o vão menor, L menor, L maior, é o que está aqui. Se o vão menor for maior que 2/3 do vão maior, eu posso considerar engaste nas duas, ainda que um trecho dela não esteja engastado. Tá? Agora, se o vão menor, ele é menor do que 2/3 do vão maior, eu considero engaste na menor e apoio na maior. Tudo bem? Certo. Muito bem. Então aqui tem um exercício para a gente fazer. Então nós temos aqui 3 lajes, L1, L2, L3. A L2 é uma laje que possui um desnível de 25 centímetros em relação às lajes L1 e L3. Tá? Os parâmetros aqui, FCK 25, aço CA 50, cobrimento da laje, cobrimento da viga, ação, cargas variáveis, sobrecarga, né? Largura da viga 12, enchimento 16, ou seja, as lajes possuem desnível, mas aqui nessa laje L2 vai haver um enchimento, tá? De um material que tem aqui um peso específico de 16 kNm3. Então aqui eu tenho o peso próprio da laje, o peso próprio do enchimento e a sobrecarga. Nas lajes L1 e L2 e L3, nós temos apenas o peso próprio da laje, que aí eu determino pela espessura, né? A espessura aqui já é dada, ó, essa é 8, essa é 7 e esta também é 7. Tá? Então, pelas espessuras, eu consigo determinar aqui o peso próprio, mais a sobrecarga, mais o enchimento aonde for aplicado. Certo? Antes da gente continuar, tudo bem até aqui com as considerações que a gente viu até agora? Sim, para mim tem. A maioria é lembrança mesmo. Já tá na cabeça. Certo, certo. Aqui não tem, como eu disse, né, não tem muita novidade, a não ser as abordagens que a gente já fez em vigas, né, que também elas são aplicáveis às lajes, né, Branson, deformações e abertura de fissura. Tá? Então aqui a tabela de cargas, né, o cálculo do peso próprio, a partir da espessura, peso de revestimento, peso do enchimento aqui na laje 2, carga permanente total e as cargas acidentais. E aqui a carga total para cada uma das lajes. Tá? Bom, aqui já é basicamente a definição da tabela, né? Uma tabela do cálculo das lajes, né? Lajes L1, L2, L3. Aqui já é na tabela a qual situação, né, corresponde, certo? Na tabela de Kizern. Laje tipo 1, tipo 1, voltando aqui, vamos analisar as condições de contorno. Tá? Apesar que aqui já está, né? Já está definido aqui. Então veja, a laje 1,
ela tem 4,88 por 3,88 interno, né? Na verdade tem mais 12, aqui seria 4 e aqui seria 5, 4 por 5, tá? Então aqui o LX, aqui LY, ok? Bom, essa laje, pelas dimensões dela, ela já está apoiada em 3 bordas. E como fica nessa borda? Entre a laje L1 e L2, eu tenho desnível. Então, não há continuidade, ninguém está engastado em ninguém. Na laje L1 L3, a laje L3 ela possui 2,38 com 12, vai dar 2,5. Aqui é 5. Então, ela tem metade dessa dimensão da laje maior. Então, o vão da laje menor é metade do vão da laje maior, portanto é menor que 2/3. Então aqui, para a laje L1, eu considero apoio. Para a laje L3, eu considero engaste. Então a laje L3 está engastada na L1. A L1 não está engastada na L3. Tá? Então aqui a gente já tem as condições de contorno. Aqui a L1 apoiada nas 4 bordas. A L2 também apoiada nas 4 bordas porque ela está rebaixada, né? Não há continuidade com nenhuma laje, nenhuma direção. E a laje L3, ela está apoiada em 3 bordas e engastada numa das bordas que faz continuidade aqui com a laje L1. Tudo bem? Essa análise da condição de contorno é muito importante. Tá? Sim. É muito importante. Porque tudo que vem a seguir é a partir dessa análise. Então, se eu fizer uma análise errada, esse erro ele vai até o final. Tá? E aí eu vou calcular a minha laje errado. Tá certo? Posso considerar negativo onde não existe ou deixar de considerar negativo onde é necessário. Tá certo? Muito bem. Então, aqui as dimensões LX, LY, relação LY sobre LX, está aqui. Os parâmetros alfa e beta, né? Alfa são momentos positivos, beta momento negativo na tabela de Kizern, tá? Com base nesses parâmetros e nas equações que nós vimos lá no começo, eu calculo os momentos positivos e momentos negativos, tá certo? No caso aqui, ó, no apoio contínuo da laje L1 para L3, né? Aqui, obviamente, não há necessidade, porque eu não tenho momento negativo na laje L1, mas eu fiz aqui mais para demonstração. Então, na laje à esquerda, que seria a laje L3, laje direita, laje L1, né? 0. Então, 0,8 do máximo, tá certo? Ou um momento negativo médio, que seria a soma dos dois, dividido por 2 aqui. Então, o equilíbrio de momento para esse apoio é a correção de 2,94 para 2,35, momento negativo. Então, a armadura vai ser calculada para esse valor, tá? Então, mesmo não havendo valor de momento numa das lajes, eu preciso fazer essa correção, ok? Ou 0,8 do maior valor em módulo, ou do maior momento absoluto, ou a média, tá? O que for maior entre os dois, tá certo? Essa outra tabela aqui, ela apresenta a altura útil, dx dy, para a laje L1, dx dy da laje L2, dx dy da laje L3. E aqui o d, altura útil, no momento negativo, que é no apoio entre as lajes L1 e L3. Ok? O momento característico,
tá? Que é esse, os valores que foram calculados aqui, tá certo? Então, aqui eu acho que é 2,35 e aqui eu escrevi 2,32. Depois eu vou arrumar aqui. Aqui é 5. Depois eu arrumo, antes de disponibilizar lá para vocês. Aqui é o momento de cálculo, que é o característico vezes o gama F. Com isso eu calculo a posição da linha neutra, calculo a área de aço, taxa de armadura, que é a área de aço dividido pela seção transversal unitária, né? 100 centímetros pela altura da laje. E óbvio, varia para cada laje, né? Cada laje tem uma altura diferente, então eu vou ter uma taxa de armadura correspondente, né? Aqui, ó, para a gente só entender aqui, na direção do negativo, ela está na direção do LX, né? E, ó, vamos voltar aqui na planta, certo? 2,50 por 2,90. Então, aqui é o LX, certo? Então, a armadura negativa está aqui, ó, momento negativo de 1 para 3, tá? Tá aqui, ok? Tá? Então, aqui a taxa de armadura mínima, então, ou seja, esse D vai ser igual a esse, tá? Ele não vai ser o da laje 1, por quê? A laje 1 tem 8 centímetros, a laje 3 tem 7 centímetros, ela é menor. Então, o D na região de apoio entre as duas lajes vai seguir, isso para o momento negativo, vai seguir a condição da laje menor, tá certo? Certo. Não sei se ficou claro. Sim. Ó, aqui é 8 e aqui é 7. Então, o D aqui da armadura negativa vai ser em função da laje de menor espessura. Sim. Área de aço calculada, área de aço efetiva, que é a partir dessa armadura aqui, né? Onde já foram determinados aqui os espaçamentos em função da bitola, tá? Certo? Aqui as equações, aqui embaixo, na área de aço mínima é a taxa de armadura mínima, vezes a área de concreto, vezes 0,67. A gente já vai ver logo a seguir uma tabela que é reproduzida da norma, e a gente vai entender melhor o que é essa questão da armadura mínima, por que muda em função do tipo de laje, tá? Muito bem. Aqui, bom, essa aqui é uma seção unitária, né? 100 centímetros pelo H, as barras e espaçamento, certo? Então, aqui são essas bitolas comerciais, né? Que a gente encontra aí 4 milímetros, 5, 1/4, 8, 10 e meia polegada. Área de aço para uma barra, a massa, né, para cada uma dessas barras, certo? O diâmetro nominal, a área de aço transversal e a massa, né, da barra, de cada uma dessas barras. E aqui são os valores mínimos de armadura mínima, tá? Outro detalhe, armadura passiva, aderente, certo? Então, aqui nós temos o tipo de armadura negativa, elementos estruturais sem armadura ativa, tá? Aqui é com armadura ativa e com armadura ativa. Então, as duas colunas aqui a gente desconsidera, tá? Nós vamos usar essa daqui, tá certo? Então, armadura negativa, taxa de armadura tem que ser maior que a taxa de armadura mínima.
Armadura positiva de lajes armadas nas duas direções. Taxa de armadura tem que ser maior que 0,67 da armadura mínima. Armadura positiva principal de lajes armadas em uma direção. Taxa de armadura maior que a armadura mínima. E a armadura positiva secundária de lajes armadas em uma direção. Aquilo que a gente viu na aula passada, né? Então ele segue aqui esses 3 critérios, né? A área de aço tem que ser 20% da armadura principal, maior que 0,9 centímetros quadrados por metro, ou metade da taxa de armadura, ou maior entre esses 3 valores. Tá certo? O maior dos 3 valores. Tá? Isso para armadura passiva, que é o que a gente está abordando aqui. A taxa de armadura mínima, ela é em função também da classe de resistência do concreto. Tá? Então, isso aqui é de 20 a 90, é a classe de resistência do concreto, né? 20 MPa, 25 MPa. Então, de acordo com a classe de resistência, não está muito claro aqui. Não mesmo. Eu já quebrei muita cabeça para entender que era isso no passado, até que alguém me falou, não, essa é a classe do concreto. É a classe de resistência do concreto. Isso porque dizem que a norma ela é feita de forma didática para qualquer um entender. Qualquer um que tenha feito ela, né? Porque não é tão... Isso aí não é tão verdade, não. Então, aqui é a classe de resistência do concreto. Então, conforme o aumento da... Até 30 MPa é 0,15%. Tá? Essa é a taxa de armadura. Certo? Vezes A, que é a área de aço. Mínima pela área de aço, a área de aço dividido pela área de concreto. Essa é a taxa de armadura mínima. Tá certo? A partir de 35 MPa, essa taxa de armadura mínima muda e ela vai aumentando, na verdade. Então não é aquele 0,15%, não é para tudo, é só para até classes de 30 MPa. Tá certo? E a observação aqui nessa tabela, os valores de taxa de armadura mínima, né, que estão estabelecidos aqui, ó, eles pressupõem o seguinte: aço CA50, então se for aço CA40, CA60 já não vale, tá certo? A relação altura útil pela altura total, 0,8. Gama C, 1,4, gama S, 1,15. Ou seja, se esses fatores forem diferentes, tem que recalcular. Mas na prática, todos esses fatores eles são adotados comumente. Então, não há necessidade de... a não ser que seja um caso específico e especial, né? E aí pode ser, às vezes, uma necessidade de projeto. A verificação do cisalhamento é a mesma que a gente já viu anteriormente. Tá? Então, eu tenho que calcular aqui, ó, a força cortante resistente de cálculo. E ela é em função da tensão de cisalhamento, o FCTD, taxa de armadura, tá certo? Ρ1, parâmetro K, né? E aí, para determinar... tá. O parâmetro aqui é a taxa de armadura, né? Área de aço, a largura unitária, tensão do concreto devido à protensão, como não tem protensão, não tem força de protensão aqui, ó. Então aqui é 0, certo? Então isso dá uma força cortante resistente de 40,45 kN por metro. E a solicitação, aqui é o valor da carga total, né? Vezes o gama F. Então, devido a resistência ser muito maior do que a solicitação, não há necessidade de estribos, certo? E na direção Y, mesma coisa, segue o mesmo processo.
calcula a resistência, né? Há uma diferença por quê? Porque o D é diferente, a altura útil é diferente, do X para o Y. Então dá uma variação, tá certo? Então aqui, veja o seguinte, no arranjo da armadura da laje L1, nós temos a armadura principal, direção aqui, ó, na verdade ela está nessa direção aqui, tá? Ela está distribuída aqui, direção, ela é o LX, mas ela é distribuída ao longo de LY, tá? Aqui a armadura secundária positiva, ela está no comprimento de LY, mas ela é distribuída na direção de LX, certo? Aqui o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos ter a armadura de borda nessas 3 bordas, que não tem continuidade do pavimento, porém, entre a laje 1 e laje... Opa, o que eu fiz aqui mesmo? Aqui no... Então, entre a laje 1 e 2 existe um desnível, não há continuidade. Na laje 1, nesse intervalo, nesse trecho, né, entre L1 e L2, eu vou ter que usar aqui uma armadura de borda, tá? Entre a laje L1 e L3, eu não tenho armadura de borda, porque aqui há uma continuidade. A gente vai ter armadura negativa aqui, tá certo? Então, na laje L2, perceba que, por ela estar rebaixada, né, eu tenho armadura de borda também. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. E aqui a armadura principal na direção X e na direção Y. Tá certo? Certo. E a laje L3, mesma coisa. Tá? E aqui é a laje 2, aqui é a laje 3. Entre a laje 2 e 3 também há um rebaixo. Então, na laje 3, eu vou precisar armadura de borda. E nas bordas livres, né, ou seja, que não tem continuidade, também uso armadura de borda. E aqui as armaduras principais, na direção X e direção Y. Tá? E por último aqui, a armadura negativa entre L1 e L3, tá certo? Percebam o seguinte, vou parar aqui um pouco lá na... Então, ó, essa distância aqui, total, 2,88 com 12, 3 metros. 3 metros. Aqui. Aqui vai dar 4 metros. Tá? Essa aqui dá 4 e aqui 3. Comprimento da barra, eu vou fazer pela laje maior, tá certo? Vai ser o 4LX dividido por 4. O LX aqui é 2,38 com 12, 2,50, tá? Então eu vou fazer essa armadura com LX dividido por 4 da maior laje e distribuo. Ela ficou aqui, ó, com 200, 100 para cada lado. Ok? 100 centímetros para cada lado, tá? E um gancho de 4, porque o D total aqui é 5, né?
Tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo. Ok. Achei que tinha travado aqui. Pode falar. Não, achei que tinha travado, tava tentando tirar o. Ah, tá. botão. E aqui é o detalhamento da laje como um todo, né? A laje por completo, das 3 lajes. Certo? Certo. E hoje a gente só veio assim, bom, pelo menos o que eu venho escutando aí do pessoal de obra é cada vez mais difícil encontrar laje maciça em residência, né? Ah, sim. Sim. Até por conta do problema de forma, né? Questão de forma, né? O gasto, né? Forma, escoramento, isso demanda muito tempo, né? E o povo tem pressa para tudo hoje em dia. Tem. Só que é uma pressa que às vezes eu vejo que não adianta nada. O cara fica com uma pressa, quando eu vou ver, a obra tá mais de Porque ele 2 acha. anos. Exato, exatamente. Então, para as lajes maciças, aí é depois aqui a tabela de barras, né? Aqui já usa uma nomenclatura com N1, N2, a bitola, número de barras, comprimento unitário e comprimento total. O resumo, tabela de resumo com peso total de aço, comprimento total e peso total por bitola. O volume de concreto de cada uma das lajes, né? Então isso aqui vai dar um volume total aqui de 2,76 metros cúbicos e aqui eu já tenho uma laje um pouco mais pesada, 67,57. Então veja, não tem como você cravar uma taxa de armadura, de consumo de aço por metro cúbico. Até porque todo cálculo é feito leva em consideração geometria, quantidade de lajes, carregamento, né? E obviamente os vãos de cada uma dessas lajes. Isso pode, né, quanto maior os vãos, maior os esforços, maior a área de aço. Tá? Então, essa taxa de armadura ela vai oscilar aí em torno de 60, né, para mais, para menos, tal, dependendo muito. E aí a análise vem, obviamente, do projetista, né, ter essa percepção de verificar se essa taxa condiz com aquele projeto. Tá? Isso é uma coisa que a gente desenvolve, obviamente, à medida que vai executando diversos projetos e aí obtendo, né, mais, através de vários resultados, tendo uma sensibilidade melhor. Tá certo? Aí depois aqui, verificação da flecha, né? Flecha é combinação quase permanente, combinação rara, mesma questão, momento máximo maior que o de fissuração, portanto, tem que aplicar o parâmetro de Branson, calcular a rigidez equivalente, todo aquele processo que a gente já sabe, só que aqui é para seção retangular com armadura simples, né? E o cálculo da flecha, aqui da rigidez, e o cálculo da flecha imediata, tá certo? Os critérios que a gente viu lá anteriormente na laje armada em uma direção, tá? Depois a flecha diferida no tempo, tá certo? E a flecha total é a flecha limite. E aí tem isso aí, esse comparativo. Então a flecha total é maior que a flecha limite. Tá? Então nesse caso, como a flecha total é maior que a flecha limite,
eu vou precisar aumentar a altura, e aí redimensionar a laje L1. A questão do pré-dimensionamento, também, o que se faz, o que se usa fazer muitas vezes, é o seguinte, que para o cálculo da laje, eu não preciso de nenhum outro parâmetro, eu preciso da carga, do vão, né? Posso fazer, o problema é que aqui esse cálculo foi feito usando o parâmetro de Branscombe, uma rigidez equivalente, porque a gente não vai conseguir ter isso lá no início, né? Por quê? Para calcular a posição da linha neutra no estágio 2 puro, eu preciso da área de aço, e isso eu não tenho ainda, tá certo? Por isso que também o pré-dimensionamento foi meio que abolido, porque antes a gente podia fazer o seguinte, definia uma altura, calculava a flecha, antes de fazer qualquer outra coisa, mas aí você vai calcular a flecha elástica. Pode ser que a flecha elástica passe, ou seja, sem levar em conta a rigidez equivalente devido à fissuração. Você calcula com a inércia inicial, né? Então, dá para fazer esse pré-dimensionamento, mas esse pré-dimensionamento não garante que essa altura ela é suficiente. Então, nesse caso, eu teria que redimensionar mesmo, aumentar a espessura da laje L1, ao invés de 8, sei lá, jogar para 10, para que ela passe aqui na flecha. Pelo menos na parte de laje maciça, você consegue ter o mínimo, pelo menos, né? Você sabe, assim, que menos que isso você não pode, se você for naquela... Não é uma tabela, mas tem um item na norma que fala, né? Para laje... Tá lá, laje em balanço. Mínimo é 10, eu acho que 10 centímetros. Laje de piso, tanto. Laje onde tem carga móvel. Seria o carro, né? Garagem, alguma coisa assim. Sim. Pelo menos você consegue partir de um mínimo, né? Sim. Eu não me recordo agora, mas você tem as normas técnicas para as lajes pré-fabricadas, que usa tabela e vigota, né? Eu não me recordo agora, mas teria que dar uma olhada nessas normas. Eu até tenho essas normas, mas elas são muito antigas, já deve ter revisão mais atualizada. Tá certo? Então, a questão aqui é a deformação da laje não atende ao limite especificado pela norma. Portanto, e o limite é o LX dividido pela relação aqui, limite, né? No caso 250. Não é o LY, que aí senão você vai ter uma flecha maior, né? Certo? Para a laje L1, o processo de cálculo de abertura de fissuras é o mesmo que nós vimos em vigas e também vimos lá em laje armada em uma direção. Certo? Os mesmos parâmetros, os mesmos critérios, tá certo? Aqui o cálculo do momento máximo, tensão na armadura e o cálculo da flecha. Certo? E para as demais lajes, é o mesmo processo, né? Não justifica isso. Toda essa explicação, porque não vai mudar nada a não ser os valores, tá? Então, veja, ainda que eu tenha feito o cálculo e tudo esteja atendendo aos critérios de estado limite último, né? Resistência do concreto, resistência do aço, taxa de armadura, perfeito, tudo isso atendeu. Porém, no estado limite de serviço, que é a utilização, nós já vimos que para deformações excessivas a laje não atende aos limites estabelecidos pela norma. Isso significa que eu não posso deixar dessa forma, eu tenho que redimensionar. Isso vai fazer com que aumente a seção, a altura. Aumentando a altura, eu preciso recalcular tudo, né? Muda peso próprio, se muda peso próprio, muda carregamento, se muda carregamento, muda esforços. Se os esforços mudam, a área de aço muda, e assim por diante, ou seja, uma coisa é definida por outra imediatamente anterior a ela, né? Então, para cada alteração que eu faço, eu tenho aqui uma reação em cadeia, onde tudo vai ser
digamos assim, afetado, né? O que dá para fazer? Eu quero fazer eu quero fazer aqui um pré-dimensionamento. Olha, até dá para fazer, tá? O que a gente pode fazer aqui? Dá um trabalhinho, mas dá para fazer. Fazer a conta inversa. Então aqui, ó, a flecha total limite é 1,6. Aqui eu já tenho 2,48. E aqui, cadê? Aqui eu tenho 1,8. Quer dizer, só aqui já está sendo maior, tá? Só aqui já é maior. Então o que eu poderia talvez pensar em fazer, né? Pegar essa flecha, essa parcela diferida no tempo, né? O alfa F não vai mudar, isso aqui muda. Tá? Então, se eu coloco a flecha total como 1,6, 10 a menos 2, eu calculo o AI, que é essa flecha aqui. Se eu calculo essa flecha, eu faço a conta inversa. Qual o parâmetro que vai variar aqui? A rigidez. Calculo a rigidez, isolo, né? Passo a rigidez para cá e o AI vem dividindo. Certo? Calculo a rigidez. Calculando a rigidez, eu já tenho o módulo acidado concreto. Então, eu calculo a inércia equivalente. Certo? Então, não sei nem se vale a pena, porque é tanto trabalho, porque daí eu vou fazendo as contas inversas. O momento de fissuração não vai mudar, mas o momento de inércia inicial e no estágio 2 puro muda. Bom, eu consigo pelo menos chegar aqui a um valor de inércia equivalente que eu preciso, tá? Então, a partir daí, se eu mudo a altura, né, aqui está com... aqui na verdade não é 10, aqui é 8. Aqui está do exercício anterior. Tá certo? Se eu mudasse para 10, eu tenho a inércia inicial aqui. E eu consigo calcular a inércia que eu preciso no estágio 2. Para o estágio 2, tudo isso é em função de uma taxa de armadura, posição de linha neutra. Bom, aqui já fica mais complexo, não dá para chegar, para ir voltando, né? Mas pelo menos eu consigo, ao invés de calcular tudo novamente, eu consigo ter uma noção da inércia no estágio 2 puro que eu preciso ter. Eu calculo até aqui e verifico. Claro que manualmente isso dá um trabalho danado, né? Isso tem que ser automatizado. Se tiver que ficar mudando isso vezes seguidas, isso vai ser bem complicado. Tudo bem até aqui, pessoal? Uma Tudo pergunta, certo. uma dúvida? Tudo certo? Ok. Deixa eu salvar aqui. Muito bem. Eu vou pegar aqui. Aqui. Vou passar aqui esse exercício para vocês. Só exercício 1, tá? Depois eu vou até separar aqui antes de passar. Mas o exercício vai ser esse aqui, tá?
Aqui tem duas lajes, já está até com a condição de contorno aqui, e aí vocês vão calcular essas lajes aqui, L1, L2, L3, L4, e tem que calcular também a relação aqui entre L3, L5, L4, L6, tá? Como aqui é simétrico, então o que nós temos aqui também vale aqui para a direita, né? E a mesma coisa aqui, também tem um eixo de simetria, então o que está para cima também vale aqui para baixo. Tá? Não precisa calcular L5, L6, 7 e 8. O que eu quero que vocês façam? Calcule as lajes, L1, L2, L3, L4, tá? Dadas essas condições aqui, FCK 25, cobrimento, cargas, altura das lajes são todas iguais, as vigas, né, o PW da viga e o cobrimento da viga. LX, LY, dado aqui, tá? Pode fazer isso usando o Excel, não precisa fazer isso manualmente, tá? Pode resolver esse exercício aqui usando planilha de Excel. Desenvolva toda a planilha com base no que nós vimos aqui para as lajes maciças armadas. Uma direção, duas direções. Tá certo? Eu vou disponibilizar isso para vocês também. Eu estou subindo os vídeos, como eu comentei com vocês lá no meu canal do YouTube. E assim que eu terminar, eu já vou disponibilizar todos os links para vocês. Tá certo? E os materiais também eu já estou compilando, gerando os PDFs para também fazer lá a postagem lá no portal do aluno para que vocês possam acessar e ter todo o material lá disponível. Certo. Tá? O material, então, vai ser no portal, né? Vou disponibilizar tudo lá no portal, fica centralizado, mais fácil para vocês acessarem. Né? Todos os vídeos também, os links estarão lá de todas as aulas, né? Então vocês vão poder acessar, rever lá todo o material, tá certo? Esse vai ser um exercício, vou disponibilizar também um outro exercício sobre vigas, tá? Sobre vigas também, tá certo? Também vou disponibilizar lá para vocês a tabela de Kizern, aquela que eu mostrei. Essa tabela, ela ela foi corrigida, tal. Então esses parâmetros aqui estão considerando aqui um coeficiente de Poisson de 0,2, tá? E aí vocês usem essa tabela aqui para poder fazer o exercício. Fazer os exercícios, tá? Não precisa montar a tabela na planilha, tá bom? Não precisa. Sim. Mas se quiser também, fiquem à vontade. Se quiser só pegar o valor aqui e colocar na planilha e calcular, não tem problema, tá? E aí também vou disponibilizar uma lista de exercícios para vigas, tá certo? Tá? Terminando lajes, a gente vai falar sobre pilares, né? Na próxima aula, pretendo abordar os outros tipos de lajes, né? Na próxima ou nas duas próximas aulas, a gente vai abordar a questão de pilares não, desculpa, das outras lajes, né? Laje pré-fabricada, alveolar, laje nervurada, cogumelo, laje plana, protendida, tá certo? É bastante coisa, mas eu tenho já tudo, as minhas notas de aula, e a gente vai repassar sobre tudo isso, tá certo? Então, a princípio, né, vamos disponibilizar isso aqui lá para vocês. Vocês vão ter um prazo para fazer os exercícios, disponibilizo, depois envia pelo próprio portal também, tá certo? Tudo bem? Eu formato isso daqui direitinho. Tranquilo. E adequo lá e envio para vocês, né? Junto com as tabelas. Vou mandar essa daqui também do professor Libânio,
embora a gente não vá utilizar, mas é muito bom ter aqui mais material, né? Muito bem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo. Camila? Apesar do... Oi, É que eu... desculpa. Não, não, pode ir. Tudo certo, professor. Ah, então tá bom. Ok. Diga, Roberto. Não, eu ia falar que apesar da... Assim, existe a complexidade da laje quando você pensa nela num pano, né? Numa teoria de placas e tudo mais, mas em relação a dimensionamento, a laje maciça me parece ser bem mais simples. É que na verdade, assim, quando você vai falar de laje, quer ver, ó, laje pré-fabricada, né? Então, na verdade, o que você calcula aqui? A armadura da vigota. Isso aqui nada mais é que uma seção em T. É uma viga em seção T. Tem aqui o HF, BF, Sim. HW. Então, a armadura que eu calculo é essa que está aqui dentro, onde a largura da vigota é o BW, né? Tá certo? Sim, Aqui tem é- as reações das vigas, no caso da viga, da laje, né? Reação da laje, tá certo? A relação LY-LX, LX direção paralela às nervuras, LY direção perpendicular às nervuras. Tem uma diferença. Então, como elas sempre estão apoiadas no menor vão, então a dimensão paralela à nervura é sempre menor. É claro, considerando que ela seja feita dessa forma, né? Tá? Flecha elástica, mesma coisa, imediata, diferida no tempo, total, certo? Para quem? Para essa seção em T, para essa nervura. Porque na realidade a laje pré-fabricada, ela nada mais é do que uma laje nervurada. Porque esse bloco de enchimento não tem função estrutural, seja de cerâmica, concreto, isopor, não tem. Se você remover ele, não vai causar nenhum efeito na laje. Tanto que a laje nervurada, qual é a diferença da laje nervurada para a pré-fabricada? Ela não tem esse elemento. Esse elemento é usado como forma e depois é retirado. Essa é a diferença, né? sim. Não só essa. Na verdade, você tem nervura nas duas direções, né? Na verdade, você faz É. malha, né? Uma E a, grelha. mo- a montagem da armadura também você consegue dar uma melhorada, né? Porque É, na pré-fabricada você fica, vamos dizer assim, refém daquilo que foi pré-fabricado. exato, né? Então, cálculo de momento fletor, né? Aqui na vigota. Então, veja, quando você calcula a laje pré-fabricada, você está calculando uma vigota de seção T. É uma viga de seção T. Basicamente é isso, Sim, né? Mas que aço você está calculando? O da vigota, que é o que vai aqui, que é a armadura de flexão. Calcula cisalhamento da mesma maneira, tá certo? Aqui já laje alveolar não tem armadura. Ela tem uma armadura, não tem armadura passiva, né? Tem armadura protendida, tá certo? Ela é protendida. Aí tem todo o cálculo de cisalhamento, que também depois eu abordo ele aqui, tá certo? Então, de acordo com o carregamento, espessura, capa, né? Laje nervurada é basicamente isso. Não tem. Se você pega uma seção laje pré-fabricada duplo T, acho que não tem aqui não, aqui não vou ter. Aquela laje pré-fabricada duplo T nada mais é do que uma viga em seção T. Com aquelas duas fundidas juntas. Essa é a diferença. Mas é calculado como viga seção T. Entendeu? sim.
Então, tem as particularidades, obviamente, mas é algo bastante simples. Tá certo?